Peraí. Peraí. Tem que ter alguém no computador, porque eu estou fazendo pelo telefone. Tá Já tá gravando, gravando Bruno? já. Tá gravando? Peraí, deixa eu ver aqui. Pode ir. Quem tá gravando? É o Ioave? Sim, sou eu. Então tá bom. Então quando você voltar, a gente lança lá no YouTube. Vamos lá. Lucas, a palavra é sua. Tá abrindo aqui. Lucas. Então, a reunião basicamente segue esse rito aí que está aí na tela. Eu vou ter que descompartilhar porque está muito lento. Não está dando para manter isso não. Começou? O quê? E aí? Começou a reunião? Estou baixando aqui o negócio para mostrar para vocês. Estão vendo minha tela? Hein? Quê? Sim. Agora eu não consigo ler aquela letra pequenininha. Ó, reunião de governança. Então, basicamente, a gente vai começar pela reunião de governança. A gente faz um check-in. Depois a gente vê ali a relação questões administrativas, assim, que horas vai, como é que vão ser as coisas. Depois a gente monta uma pauta com as questões que têm que ser tratadas. E aí a gente segue a apresentação de proposta, perguntas esclarecedoras, rodadas de reação, emendar e esclarecer, rodada de objeções. Sem objeções, a coisa é aplicada. Então, eu vou deixar aberto aqui para ficar. E depois tem a reunião tática, né? Que aí seria falar sobre as coisas que têm que ser feitas. Como nossas tensões principais são questões de governança, que é a criação de papéis, eu vou começar logo pela reunião de governança para a gente adiantar. Depois a gente vê. Depois a gente, outro dia, faz a tática. Que a tática vai estar muito ligada às coisas que a gente definiu lá da mandala, sacou? São as próximas ações, os projetos envolvidos e tal. Aliás, a gente pode tentar fazer hoje no final do dia.
só para pegar como é que vai ser. Tá aqui, ó, Legal. como ela funciona. Então, vamos lá. Check-in, basicamente, é falar como cada um tá, e se tem alguma coisa para compartilhar. A gente meio que já fez um pouco do check-in antes de começar a gravar, né? Mas é meio que aquela ideia de você falar um pouco. Aí você contou um pouco lá da UFRJ. Às vezes é contar alguma coisa que você tá na cabeça, assim, para você se livrar e poder estar presente, entendeu? Então, vamos começar o check-in. Posso começar? Assim, eu estou bem, estou descansado hoje. A gente conseguiu adiantar bastante coisa. Hoje fizemos uma live sobre o Slicing Pie, que foi bem maneira. E acho que a gente está seguindo bem aí com as atividades que a gente se propôs. Tony, fala aí agora. Eu estou bem, tipo assim, cheio de disposição. Eu acho que esse Labex 2.0 que a gente está entrando agora é uma coisa bem interessante. Então, tipo assim, como o Lucas falou, hoje a gente fez uma live falando sobre Raspberry Pi, então é uma coisa bem interessante. E é isso, agora são novas oportunidades surgindo aí, mas eu acredito que a gente está no caminho certo, que é fazer essa exploração e essas trilhas. Vamos ver que bicho dá aí. Eu acho que o Cleiton vai entrar aí agora aí também na conversa. Fala, Cleiton. Beleza? Tudo bom, Cleiton? Então eu vou falar como estou. Estou com dor de barriga. Cagando mole, não sei o que aconteceu. Mas estou feliz, estou contente. Foi hoje na faculdade, tive boa conversa. Tive agora uma conversa com um tal do Rodrigo, que ele desenvolveu uma carteira brasileira. Convidei ele para conversar com a gente hoje, mas está enrolado em BH, mas semana que vem está com a gente. Então, achei bem legal. Cleiton saiu, né? Então vamos continuando aqui. Eu estou abrindo aqui o Glassfrog, que é a ferramenta que a gente utiliza para as reuniões de holacracia, para manter todas as informações de holacracia. Só que vou devagar. Então, aqui, ó, a gente está no ciclo da LABEC. Estão vendo aí? Uhum. Não, não está compartilhando, não. Ah, tá aí, estou vendo. Aí aqui são todas as informações do nosso círculo. E você clicando aqui, você abre a reunião de governança. Então, a gente já fez o check-in. Questão administrativa, a gente vai até 5 horas, né, de acordo com o que o Tony propôs, não é isso? E agora a gente começa as pautas. A primeira pauta, cara, importante, são as eleições dos papéis básicos.
Holacracia. Alguém tem mais alguma pauta? Tem os papéis que a gente quer definir, né? Os outros papéis. Né? Diga. Alguém tem algum papel, alguma pauta Alô? para colocar? Papel? Não, Papel. alguma pauta. Eu acho que Não entendi. Alô? Se você tem uma proposta para mais coisa, para A botar. pauta? Acho que a pauta hoje é definição de papéis mesmo, como a gente vai criar esses papéis e definir a hora, o valor da hora, para a gente poder lançar no SlicePy. Hora no SlicePy. Então vamos lá. Primeira pauta é eleição de papéis. Primeira questão é quem vai ser facilitador das reuniões? Alguém quer se candidatar? Eu posso fazer isso, se vocês quiserem. Então o Lucas faz isso, facilitador. Então, o facilitador é quem comanda a reunião. E aí tem também o secretário, que seria quem faz o que eu estou fazendo aqui de anotar as coisas no Glassfrog. Então, eu faço o secretariado da próxima vez. Que agora com o celular não dá para fazer. Vou colocar aqui o Tony como secretário. Beleza. Agora vamos lá fazer proposta de papéis, né? Então vamos. Alguém tem alguma proposta? De algum papel? Pô, deixa eu ver aqui. Fala aí, Lucas. Eu tenho uma proposta, financeiro. Boa. O propósito do financeiro é cuidar das finanças do projeto. TJ. Domínios. LicensePy. Domínios são os itens que o papel tem autonomia. Tem domínio sobre aquilo, sabe? Então, qualquer pessoa, para qualquer outro papel, para mexer num domínio do outro, precisa de autorização do papel que tem esse domínio. Aí eu acho que a gente tem que ter alguma outra ferramenta de do fluxo de caixa. E
carteiras de Boa. Ele é responsável por... Então, aí, só para já definindo, para explicar os itens, né? O propósito vai ser de forma geral como o papel tem que se expressar, o que ele tem que alcançar, o que ele tem que expressar no mundo. Domínios são exatamente aquilo que eu falei, né? São tipo como se fossem coisas que são da competência desse papel. Então, ele tem que... Ele que decide sobre aquilo, ele tem autonomia nesses assuntos e é ele que tem que ser consultado nesses itens aí que a gente coloca, né? E aí, junto com os domínios, é como se você tivesse propriedade de alguma coisa, né? Você tivesse que cuidar daqueles itens. E aí tem as responsabilidades relacionadas àquilo. Então, as responsabilidades Não, ele vai chegar daqui a pouco. Tá, fala pra gente pra ele. Diga. A contabilidade. Atualizada. E fazer relatórios Então, é muito importante que os papéis estejam bem definidos, porque qualquer expectativa que a gente tem que ter na holacracia, que a gente tem em relação a algum papel, a gente tem que colocar nas responsabilidades. Ninguém tem obrigação de fazer nada, a não ser que esteja bem definido nas suas responsabilidades das obrigações. Então, tipo, eu achava que quem tem que fazer isso é sei lá, o financeiro. Não, o financeiro tem que fazer o que está escrito lá nas responsabilidades. Você tem que vir com uma proposta, então, de aumentar uma responsabilidade ou de escrever a responsabilidade naquele papel numa próxima reunião para que a pessoa comece a ter realmente aquela responsabilidade. Isso é muito importante para dar clareza, né? O que cada um tem que realmente fazer e não tem nenhum problema. Então, aí vamos... Mas agora eu fiquei com dúvida, porque tem coisas aqui que já estão na mandala, né? Às vezes eu vou para lá, venho para cá, fico assim meio... Olha só, vamos por partes. Eu estou fazendo uma proposta nesse exato momento. Apresentação de proposta. Está vendo aqui no item 4? Apresentação de proposta. Então, aqui, ó, na apresentação de proposta, eu falo, apenas o proponente fala, a não ser que eu não tivesse uma proposta formada, eu posso abrir uma discussão para as pessoas decidirem qual será a proposta. E agora eu estou abrindo para perguntas esclarecedoras. Se alguém tem alguma dúvida em relação ao papel ali do financeiro, que é a minha proposta agora. Alguém tem alguma dúvida? Não, parece bem claro. Então, aí agora tem uma rodada de reações. Um de cada vez pode compartilhar reações à proposta, menos o proponente, que sou eu no caso agora. Sem discussão também. Alguém quer falar alguma coisa sobre a proposta? Não, parece tranquilo. Então, aí agora eu tenho a oportunidade de emendar e esclarecer se tivesse tido alguma dúvida, se alguém tivesse questionado alguma coisa. E aí a rodada de objeções. Objeção a pergunta que tem que ser feita é a seguinte: você vê alguma razão pela qual, se adotarmos essa proposta, algum prejuízo será causado? Se sim, qual é esse prejuízo? Então, essa pergunta agora. Você vê alguma razão pela qual adotarmos essa proposta do papel de financeiro causa algum prejuízo? Não. Alguém tem? Então, está todo mundo de acordo? Então, proposta aprovada. Pô, começamos bem, concordando com tudo. Então, e aí é muito importante, na verdade, quando você faz uma reunião holocrática, você pense antes as propostas que você quer fazer, né? Quais são as coisas que você quer trazer, quais são os itens que você quer falar, que você quer aprovar para você ir ajeitando
a organização. Aqui, se você for ver, ó, vou sair rapidinho da reunião aqui do negócio para mostrar. Se você for ver aqui nos papéis, ó, o financeiro já foi criado. Tá vendo? Uhum. Aí, o Tony é o lead link do nosso círculo geral da Labex. O lead link que define quem fica em cada papel. Entendeu? Então, depois ele tem que colocar a pessoa do financeiro, colocar a pessoa do portal de transição, colocar a pessoa do presta-contas. Tem que definir esses papéis, entendeu? Mas isso não precisa ser em reunião, não. Isso aí ele pode fazer a qualquer momento. O importante da reunião é para definir quais os papéis que existem, entendeu? Ah, tá. É só definir os papéis, não necessariamente quem vai fazer. Não. O importante é que a gente faça o papel. O papel ele tem que estar bem definido, independente de quem vai fazer, né? Entendi. E aí o lead link, que na verdade tem essa responsabilidade de atribuição de papéis entre os parceiros da iniciativa. Entendeu? Então é uma das responsabilidades do lead link. A gente pode até clicar aqui, ó. Para já ler, porque são quatro papéis básicos, né? Dentro da holocracia, dentro de cada círculo. É o lead link, que tem esse papel que a gente vai, essas responsabilidades que a gente vai ler agora. Tem o secretário, que tem o papel de anotar todas as coisas e registrar tudo que é decidido. E o facilitador, que é a reunião, leva a reunião de acordo com as pautas da holocracia. E tem o link representante, que é quando tem um círculo maior, a gente define alguém que vai representar esse círculo menor no círculo maior. Então, são esses 4 papéis básicos. O lead link, ele define os parceiros para os papéis, ele redefine os recursos do círculo, estabelece prioridades e estratégias para o círculo, define as métricas do círculo. Ele é responsável por estruturar a governança do círculo para expressar o propósito e as responsabilidades. Então, é basicamente isso. Ele é como se fosse o cara que olha de uma forma geral para as necessidades do círculo. Então, voltando lá para a reunião. Então, daqui a pouco eu voltei para fechar o lance da programação. Deixa eu falar. O coisa deixou aqui, né? Tony, fecha o microfone. Dá para olhar. Pronto. Bom, agora é isso, cara. Depende das propostas das pessoas. Não tem nenhuma mágica, não. Se ninguém trouxer a proposta, a gente fecha a reunião e faz outro dia. Eu acho que tem que alguma coisa de marketing, né? Responsável pelo marketing da Labex. Né? Marcos. Mas... Tá, e como é que você vê que é isso? Qual é a proposta? Qual é o propósito? o propósito de divulgar a Labex e as atividades na Labex. E as atividades. Aí o domínio, as redes sociais, internet em site, geral. né? Hã? O site, né? Site.
Cuidar dos sites e das redes sociais. Não dá pra ficar os dois não. Mas também eu vejo aqui produzir imagem, vídeos, fotos, eu acho que também faz parte, né? Produzir um material para divulgação. Texto, né? Texto, imagem, vídeo, tudo. Material para divulgação. Sim. Beleza, terminou essa proposta? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Isso, produzir material, divulgar o material. É isso, né? É isso aí. Tá. Aí, perguntas esclarecedoras. Alguém tem alguma dúvida? Prazos. Vocês me escutam? Sim. Sim. Estimativa de prazos para começar esse trabalho. Na verdade, na definição do papel não tem essa questão de prazo, não. Assim, o papel vai ser quando alguém estiver no papel, tem que fazer as coisas. Uhum. Ad eterno, né? Na verdade, enquanto a iniciativa existe, esse papel está aí para acontecer. Além de mim, tem mais uma pessoa em câmera, né? Eu andei vendo alguma coisa, alguma movimentação no Instagram. Eu fotografo, né? Sim. Então é multiplataforma também. Sim, somos múltiplos talentos. Beleza. Então, aí já é uma questão que mostra que a gente tem que talvez definir esse papel melhor. Porque Talvez dividir a produção e a divulgação. Não sei. Eu vejo assim, você acabou de falar que talvez seja diferente do que você está propondo aqui. Uma pessoa que seja responsável por tudo. Não sei. Eu acho que não tem necessidade de ser uma pessoa responsável por tudo, não. Até porque esses assuntos são bastante diferentes. Uma coisa é criar imagem, pode ser foto. Então, só para retomar aqui então, o item do negócio. Então, rodada de reações da proposta do Yoav. Aí pode falar aí, Cleiton. Então, acho que não necessariamente precisa ser uma pessoa só. Porque os assuntos são bem divergentes, bem diferentes. Criação de imagem e alimentação de rede social podem ou não passar pela mesma pessoa. Eu acho que tem que ser uma equipe mesmo. Sim, é uma equipe mesmo. Yoav, agora você é o único que não fala porque você está fazendo a proposta, né? Desculpa. Então, eu acho a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que definir melhor, mais detalhado cada um. Se a gente bota um negócio muito amplo, assim, na verdade vai dar mais problema do que solução. E a gente tem que ser bem exato no papel para depois não ter questões de quem está assumindo aquele papel, quem está fazendo o quê, quem está... Tá? Correto. Então, agora o próximo passo é o Yoav emendar ou esclarecer a proposta. Se ele tiver vontade, ele esclarece ou emenda a proposta. Eu vejo que pode ser realmente ou quebrar em dois a produção de material. É por isso que eu estou falando, galera. Talvez a gente esteja num passo adiantado, sabe por quê? Porque não tem essa... a proposta é uma proposta, você tem meio que fazer a proposta. A gente não vai ter como... Nas reuniões locais não é um momento de cocriação, da gente discutir, conversar e falar. É meio da gente tomar decisão. Porque senão a gente vai ficar 3 horas aqui, tipo, vendo cada item, sei lá o quê. Então, o que eu sugiro, na verdade, talvez é que a gente pause, cada um fica com o dever de casa de pensar os papéis que acha que são, e aí já anota aí que é necessário propósito, né?
domínios, que são o que aquele papel é responsável por, e ele é responsável no sentido tanto de cuidar, como ao mesmo tempo de dar autorização para alguém mexer naquele. Então, ele é como se fosse o guardião daqueles itens que estão no domínio, entendeu? Então, se ele é responsável pelas redes sociais, para mexer nas redes sociais, alguém vai ter que falar com ele. Tipo assim, ele que vai definir como é que aquilo vai funcionar. E as responsabilidades, que é a expectativa que você tem de cada papel. Eu sugiro que talvez, para a gente ter uma coisa mais proveitosa, a gente venha com propostas bem definidas, entendeu? Porque senão a gente vai ficar aqui cocriando ou indo em discussão de cada item desse, e na verdade não tem as coisas definidas do que a gente acha, porque a gente não parou para pensar, não parou para olhar com isso com calma. Então acho que já fica aí mais ou menos entendido como é que funcionam as reuniões, para quando a gente fizer já com as propostas, entendeu? Concordo, Acho que é concordo. Concorda? O que eu entendi é que cada pessoa que trouxer uma proposta já tem que estar munido das atividades e se oferecer para as atividades. Correto? Você pode pensar os papéis que você mesmo pode estar a fim de fazer, eu acho legal isso, mas não necessariamente você precisa só fazer os papéis, trazer os papéis que você vai estar. Mas eu acho que pode ser uma boa dinâmica. A gente primeiro pensa os papéis que a gente quer estar e depois também, mas pode pensar de forma geral quais são outros papéis que você acha que é necessário e definir todas essas informações relativas a eles e trazer como proposta no próximo encontro que a gente fizer. Aí a gente já aprova tudo e já deixa o formato de como a gente acha que tem que ser tudo. Seria muito interessante ter a mandala. Já tem a mandala em algum lugar? O resultado dela? Para a gente olhar em cada item e falar assim, eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer aquilo. Espera aí. O resultado da mandala. Boa, já tem aqui em algum lugar, né? Aqui é tudo agora na mão. Massa. Tudo na mão. É fogo. Com a equipe que eu estou trabalhando do Captação Empoderada, a gente acabou de terminar uma reunião aqui. O que se faz? Tem lá o Carabit. Não sei se vocês estão familiarizados com o termo. Então, tem uma planilha demonstrando todas as atividades que precisam ser feitas e, ao lado, o nome da pessoa que se prontifica a fazer. Esse é o Zoom? Júlia chegou aqui. A gente tá um pouquinho diferente do que... A gente tem até um Carabit aqui dentro da mandala, mas a gente está um pouquinho diferente, né? A gente está a fim de definir os papéis mesmo de uma forma geral. São as funções meio que recorrentes. Mas funcionaria mais ou menos dessa forma. Porque depois a gente pode vincular as ações que a gente já definiu aos papéis que a gente acha que elas têm a ver. Mas estou abrindo aqui. Voltou a compartilhar a tela ou não, né? Pode ser. Deixa aqui pegar. Não. Não tá frio. Eu cheguei andando. Compartilhado. E aí, Júlia, beleza? Tudo bom? Tudo. O que estão definindo Tá agora? bem lento aqui o computador, cara. Fecha umas abas aí. Definição definir os papéis.
Uhum. Hoje já começando já a mexer, já É, eu vi que você mandaram lá. Tudo menos essa. mostrar que se faz hoje. Aham, é, eu vi que você mandou. Foi aquele que você mandou o link ou aquele e-mail de outro? E acabou a bateria. O Cleiton, você está lá no grupo da. Eu desativei o som rapidinho porque eu estou passando uma mensagem numa outra reunião aqui, mas vamos lá. Fala aí. Você está no grupo lá da Labex, né? Eu vou mandar o link lá, Boa. da onde está As tarefas, né? as tarefas. Uhum. Mandar ela como um todo, né? Que eu passei. Mandava como um Eu vou todo, passar maravilha. eu vou mandar pro Trello também. E aí depois eu mando o link do Trello. Mas ali já fica as informações para vocês pegarem, para vocês definirem os papéis que vocês acham. Boa. E depois a gente marca uma reunião, então. Perfeito. Beleza? Então vou mandar no grupo. Vou parar aqui porque tá meio lento. Valeu. Nós estamos aqui. Acabou a bateria. Acabou a bateria lá. Agora a gente já encerrou. Já encerrou? Você disparou. Desculpa, mas os especiais não funcionam.